Capítulo 3. O véu dos ecos ancestrais. À medida que a brisa noturna ganhava força, o vento carregava consigo uma melodia sussurrada, uma canção ancestral que parecia trazer à tona memórias esquecidas, ecos de tempos longínquos envoltos em mistério. Serafina Moretti, com o coração acelerado e as mãos ainda firmes ao redor do amuleto de prata, caminhava silenciosa pelo topo da colina, onde o antigo cemitério se desenhava em silhuetas sombrias contra o céu estrelado. Cada passo que ela dava nas pedras desgastadas parecia uma nota na melodia invisível da noite, tecendo um cântico antigo que ela sentia tocar sua alma com delicadeza. O cenário ao seu redor parecia um quadro vivo e pulsante. Cada sombra, cada sopro de vento, cada farfalhar de folhas tinha uma história a contar. O ar, carregado com o perfume da terra molhada, do musgo verde que cobria as pedras e do aroma sutil das flores silvestres, parecia envolver toda aquela cena numa carícia eterna. O céu, tingido de um azul profundo, começava a escurecer lentamente, enquanto a lua, majestosa, elevava-se com seu brilho silencioso, lançando raios prateados que iluminavam o caminho da jovem como se fosse uma guardiã celestial de segredos antigos. A memória da conversa com a mulher misteriosa no mausoléu permanecia vívida na sua mente. Cada palavra, cada silêncio carregado de significado, reverberando como uma melodia enigmática. Ela se lembrava particularmente do momento em que a mulher, com os olhos que pareciam conter séculos de histórias, pronunciou com firmeza: "Quem escuta com atenção pode mudar o destino do mundo." Essas palavras ecoavam como uma corda que se esticava no infinito em seu interior. Sua essência parecia se fundir ao vento, pronta a libertar as vozes que habitavam os recantos mais profundos de seu espírito. Ao passar por entre as árvores retorcidas, Serafina percebia o movimento sutil das sombras, como se os seres do passado se escondessem sob os galhos, esperando o momento de se revelar. Cada folha seca que terçava ao vento parecia contar uma narrativa. Cada fração de respiração do ar, uma dica sobre os segredos que ali repousavam há eras. Estava entrando em um mundo onde a linha entre o passado e o presente se desvanecia, onde os ecos de antigas batalhas e de promessas jamais cumpridas vibravam nas vibrações do vento. Seu olhar foi atraído por um antigo caminho de pedra que se retorcia pelos desfiladeiros sombrios, conduzindo a uma coleção de ruínas, silhuetas de templos e pátios esquecidos, onde o silêncio parecia uma entidade viva. Ali, o tempo parecia suspenso, e cada detalhe daquele relicário de histórias guardadas por séculos parecia pulsar com um poder ancestral. A cada passo que ela dava, sentia-se parte dessa conexão, uma ponte viva que unia eras, onde cada detalhe, cada sombra, cada sopro de vento carregava uma mensagem, um segredo que poderia mudar o destino de tudo. Aos poucos, a atmosfera se tornava mais carregada, quase tangível, enquanto a noite profunda envolvia o cenário com um véu de mistério. A luz da lua, alta e sublime, destacava os relevos de inscrições antigas gravadas na pedra, símbolos que pareciam brilhar gentilmente, como se reconhecessem sua presença. As inscrições, delicadamente esculpidas, eram como runas que pediam para serem decifradas, cujos significados se misturavam com as vibrações do ar, convidando Serafina a escutar além do que os olhos podiam ver. Ao se aproximar do portão de pedra, uma sensação de reverência tomou conta dela. O arco, feito de blocos irregularmente encaixados, tinha um aspecto de ordenado caos,
como se cada linha e fenda fosse uma sentença escrita pelo tempo. As inscrições que decoravam o relevo, embora gastas pela passagem dos anos, ainda vibravam com uma energia antiga, um lembrete silencioso de que a história ali preservada tinha uma alma própria. Aquelas marcas eram as testemunhas de rituais, sacrifícios, pactos, batalhas entre luz e trevas, tudo gravado na pedra e na memória da terra. Com os dedos atravessando a superfície áspera da pedra, Serafina sentiu a energia subir por seus braços, uma corrente sutil que parecia atravessar seu corpo e seu espírito, conectando sua essência às vibrações daquele lugar sagrado. O amuleto de prata ao seu lado emitia uma luz fraca, como uma respiração ancestral que confirmava sua presença. Seus olhos fixaram-se nas inscrições, procurando entender o que elas revelavam, mesmo que cada símbolo parecesse uma língua esquecida. Uma língua que só os que escutam além das palavras podem compreender. Ela fechou os olhos, respirou fundo, aquecendo-se na calma súbita que pareceu envolver tudo ao seu redor. Então, com a voz quase um sussurro que se fundia ao vento, ela pronunciou: "Nos ventos da memória, nas sombras do tempo, eu ouço e guardo para que a verdade não pereça." Sua fala, embora baixa, carregava uma força que parecia ativar a essência de todo aquele ambiente. As inscrições pareceram brilhar com mais intensidade, como se reconhecessem sua intenção, como se convidassem à decifração de um segredo antigo, tão antigo quanto a própria terra. Naquela hora de silêncio, ela percebeu que a entrada do portão não era apenas uma passagem, mas uma ponte entre planos diferentes, entre o que foi e o que é. Aquele caminho de pedras, ladeado por arbustos de folhas prateadas, parecia suspenso entre duas eras. Um limiar que separava os esquecidos dos revelados, o presente do passado. A vibração do amuleto intensificou, tornando-se uma luz tênue e pulsante, que parecia ressonar com o pulsar do coração de toda a terra. O resto do cenário se revelou com uma beleza quase assustadora. Uma longa via de paralelepípedos, ladeada por árvores de troncos retorcidos, formava um corredor que levava a uma antiga coleção de ruínas. Essas ruínas tinham o aspecto de um templo devastado, com suas colunas partidas e seu chão coberto por musgo e areia, como um relicário de um mundo esquecido que ainda guardava o segredo de civilizações há muito extintas. O sussurrar distante do vento misturava-se ao som de água gotejante, criando um ambiente carregado de simbolismos, de memórias pesadas e suspensas no tempo. Enquanto caminhava, cada sombra parecia cobrar vida própria, contornando as pedras, serpenteando pelos arbustos, como se seres invisíveis tivessem saído das próprias sombras para acompanhar a sua jornada. Em uma dessas silhuetas, ela vislumbrou a figura sutil de um animal, talvez um lobo, com olhos que brilhavam com compreensão antiga, ou talvez um servo de aura etérea, observando-a como um mestre que conhece todos os segredos do bosque e do mundo, invisível ao alcance dos olhos comuns. Ali, no silêncio denso, ela sentiu uma força maior do que ela mesma, uma presença que era antiga e ao mesmo tempo viva, que parecia reconhecer os seus propósitos, confirmando que ela era a verdadeira guardiã, aquela que escuta além do tempo, que conhece os ecos dos velhos tempos, que compreende os mistérios que o vento traz. Cada camada daquela cena, desde o brilho sutil das inscrições até o farfalhar das folhas, parecia conspirar para revelar que ela não estava mais sozinha, que na sua missão ela carregava também
o testemunho dos ancestrais, que do seu descanso na eternidade davam força às suas ações. Assim, ao primeiro raio de sol surgindo no horizonte, tingindo os céus de cores suaves de ouro, Serafina percebeu a extensão de sua missão. Cada elemento daquele cenário, as sombras, as pedras, o vento, as inscrições, tudo era uma parte do grande mosaico que sustentava a existência da cidade e a memória de seu povo, uma história que ela agora carregava sobre seus ombros. Uma herança de coragem, sacrifício e esperança que pulsava em cada detalhe, contando que o passado e o presente estavam interligados por fios invisíveis, pelos ecos das emoções humanas, pela força do tempo que não deixaria suas histórias se perderem no esquecimento. E enquanto avançava, cada passo parecia trazer ainda mais clareza. A jornada não era apenas uma busca por saber, mas uma luta silenciosa contra a força das trevas que tentava apagar tudo aquilo que eles eram. O vento, sussurrando entre os obstáculos, levava consigo a promessa de que enquanto houver alguém para escutar, a história nunca será destruída, que sua voz, sua sensibilidade, seu coração eram a arma mais poderosa contra o silêncio do esquecimento. Sob os raios do sol nascente, no perfeito silêncio que acompanhava sua travessia, Serafina ergueu novamente o amuleto. Agora, com uma confiança renovada, aquele relicário não era apenas uma relíquia, mas sim a chave para um mundo onde os ecos do passado, mesmo os mais escuros, poderiam ser preservados e, se ela conseguisse escutá-los, talvez pudesse também reconstruir o que um dia foi perdido, proteger aquelas histórias que o tempo quase esquecera e garantir que a memória sobrevivesse, forte, vibrante e eterna,